Olá, pessoal, professor Rick do canal Prof. Rick Arte e História com mais uma microaula de artes com o Barroco no Brasil. Isso ocorre no século XVIII, onde vários movimentos estão ocorrendo na Europa, mas aqui nós tivemos a descoberta do ouro na região das Minas. O Barroco no litoral brasileiro, nas cidades litorâneas, ele é mais parecido com o Barroco português. O barroco no interior do Brasil, na região das Minas, ele se regionalizou, ele se adaptou. Essa é a grande dica para você entender barroco no Brasil, tá? Muito bem, olha aí, ó, barroco é um estilo de arte e arquitetura criado na Itália, né? Do lado esquerdo você já vê uma fachada de uma igreja de ouro preto, né? Vem do termo francês barroco, que significa bizarro, esquisito, extravagante. A intenção do artista era impressionar o espectador, envolvendo espiritualmente com a obra de arte. O estilo barroco chegou ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, obviamente, né, portugueses e religiosos. Seu desenvolvimento pleno se dá no 18, no período da mineração, né, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa. Portanto, o nosso barroco tem influência de dois movimentos, do próprio barroco europeu e do rococó que nós vimos. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. Muito bem. No Brasil, a arquitetura religiosa, obviamente, foi o maior expoente da arte barroca. As igrejas eram maravilhosamente decoradas, aí você vê um altar todo revestido em ouro, né? Com entalhes em madeira cobertos de ouro, tetos pintados com cenas bíblicas, esculturas de santos, altares com anjos, colunas, flores e muitos outros elementos decorativos. Beleza? Tá aí algumas cenas também, porque não ficou só na igreja. Prédios públicos, o casario, né, os sobrados, quase tudo feito num sistema chamado taipa de pilão, as paredes. Depois muita madeira, estrutura, né, telhado, chão, etc. Depois vinha o dourado, vinha as incrustações, né, vinham as pedras, né, e nós não temos mármore, nós vamos usar a tal da pedra sabão, né? Nós não temos granito em abundância, nós vamos usar a tal da pedra mineira, que a gente usa ao redor das piscinas, né? Eles usavam para decorar essas igrejas, tá? Tá aí algumas ruas de ouro preto, sensacional, casario, né? Ó, isso nos dias de hoje, né? E as pessoas moram perfeitamente, inclusive usam desse espaço normalmente. Aqui do lado esquerdo você vê uma loja de artesanato, e do lado direito você vê um laboratório, né? Pintura. Gente, vamos definir esses dois artistas mais importantes do barroco brasileiro? Seria na pintura Mestre Ataíde e na arquitetura e na escultura Antônio Francisco Lisboa, também conhecido pela gente por Aleijadinho, tá? Aleijadinho. Então vamos para frente. Cuidado que Aleijadinho não é pintor. Essa pintura de Mestre Ataíde. Veja que a puxada é muito mais para o rococó do que para o barroco, né? Cores suaves e tal, sentido de infinito, né? No teto da igreja, né? Para dar aquela sensação realmente exuberante. Museu do Aleijadinho, que já foi a Câmara e tal, hoje é um museu, e a Matriz Nossa Senhora da Conceição, aí do lado direito, tá? Muito bem. Aí uma das pérolas de Aleijadinho, a Igreja de São Francisco de Assis. Note uma coisa, dá uma olhadinha na cobertura desse campanário, se não lembra, né? Formas mouras, arabescas, né? Pois é, o português trouxe isso na sua cultura, porque ele teve muita influência dos mouros, dos árabes, né? Na Península Ibérica, ficaram 700 anos lá, a famosa Guerra da Reconquista, né? Cristãos versus mouros, expulsando-os, né, da península, mas as culturas se fundiram, né? Palavras, arquitetura, comida, né, a tal da culinária, tudo isso você vai ter influência dos mouros, dos árabes, tá? Congonhas do Campo, Igreja Bom Jesus de Matozinhos, e aí eu tenho outra pérola de Aleijadinho. Além do projeto da igreja, o átrio dos profetas, né? São 12 profetas do Velho Testamento, esculpidos em pedra-sabão, não é mármore. Cuidado, pedra-sabão é o material preferido dos artistas, tá? Tá aí Mariana e as suas duas igrejas na sua praça central, né? E aí você, observando as fachadas, percebe que tem muito mais a ver com o rococó
do que com o próprio barroco, né? Olha aí, ó, que lindas, né? Que sensacional esse barroco desenvolvido no Brasil, nesse Brasil dourado, né? Que produziu toneladas de ouro. Nossa, enriqueceu o Brasil. Não, a palavra melhor é transformou. Né? Quem se enriqueceu mesmo foi a Inglaterra, porque Portugal devia bastante para a Inglaterra, né? Está aí a Câmara Municipal de Ouro Preto, hoje Museu Aleijadinho, mais uma igreja em Ouro Preto, também em Ouro Preto, mais uma igreja, essa é um pouco afastada, porque há comunidades libertas de escravos, né? E houve uma miscigenação muito grande de negros e brancos, né? E aí foi uma coisa muito bacana, porque comunidades negras também faziam, né? Pardas, né? Como a gente fala, mestiças, como alguns falam, gosto muito dessa palavra, mas é, faziam suas ordens também, suas igrejas também, tá? Vista aí de Ouro Preto, sensacional, né? Muito bonito mesmo. E aí um altar característico com muito ouro. Não é maciço, tá, gente? É revestido, tá bom? Olha que lindo. Muito bonito, né? Veja como barroco aí é bem barroco, né? Porque preenche tudo. Mas você tem características rococó também no nosso tal do barroco mineiro, né? Eu não sei, essa figura aí fala do Aleijadinho, né? Tentando imaginar como ele seria. Eu acho que o pessoal gosta, né, de ver, de imaginar alguma coisa, eu coloquei, mas acredito que não era assim, não, né? Aleijadinho, tá? E aqui nós temos o Passo do Horto, que são as 12 passagens da Via Sacra, esculpidas em madeira em tamanho natural, tá? São 12 casinhas, tá lá em Congonhas do Campo também, olha aí, ó. Não pus as 12 passagens, mas coloquei algumas para você ver. Muito legal, né? Passo do Horto, esculturas de Aleijadinho. Aí detalhes das esculturas de Congonhas, né? Os 12 profetas, não são os 12 apóstolos, hein? Os 12 profetas, tá? E o Aleijadinho esculpe de um jeito muito legal, porque ele separa bem o olhinho, faz o nariz bem pontudinho e o queixo bem agudo. E não é raro ele se basear, vamos dizer assim, em pessoas que estavam pela rua, andando, às vezes até escravos, né, para fazer a fisionomia dos santos, né? Muito bacana. Olha só que bacana aí, né? Aí as esculturas em pedra-sabão de Aleijadinho. E aí um oratório do século XVIII e XIX também, um símbolo aí do barroco mineiro ou barroco brasileiro, né? Ok? Ficamos por aqui então, valeu. Tchau, tchau.